que aconteceu. Bora. Eu vim percebendo que muita coisa tem mudado desde o ano passado. As minhas responsabilidades, os lugares que eu vou. E eu sei, tudo isso faz parte de crescer. A gente vai construindo o nosso próprio caminho, né? E pensar nisso me fez questionar sobre muitas coisas sobre o meu futuro. E a real é que com a faculdade tem tanta coisa acontecendo e eu acho que eu só tô muito reflexiva esse final de ciclo. Tá, eu preciso deixar isso registrado. Hoje eu fiquei pensando, tudo o que eu penso, tudo que eu gosto, tudo que eu fico procurando, sempre se encontra no mesmo ponto. Criatividade. Não, imagina se eu tivesse um tempo, um espaço pra poder ficar falando sobre tudo isso que eu gosto, tudo isso que eu penso. Ia ser perfeito. Mas sei lá, tem tanta coisa pra fazer, tanto relatório pra entregar, tanta coisa da faculdade. Mas sério, eu queria tanto isso. Pensando aqui, eu acho que a Mavi percebeu que eu tô muito cansada esses últimos dias. O engraçado é que ela sempre percebe, mas ela também sabe me animar. Ontem a gente passou 3 horas conversando sem parar sobre criatividade. O engraçado é que a gente ri, a gente se diverte. Eu queria tanto que a gente pudesse conversar mais sobre esse assunto por mais tempo. Eu não consigo parar de pensar nas conversas que eu tive com ela esses dias. Sei, será que tem gente que pensa a mesma coisa que a gente? Nossa, será que tem mais gente que se interessa por essas mesmas perguntas que não saem da nossa cabeça? A gente podia fazer alguma coisa com tudo isso, né? Meu Deus! Como a gente não tinha pensado nessa ideia antes? Tá, eu e a Lê, a gente já criou 3 grupos no WhatsApp, uma pasta no Pinterest, porque a gente finalmente vai criar um canal no YouTube. Não, juro, eu tô tão animada, não acredito que finalmente a gente vai criar um canal no YouTube. Tá, vai dar tudo certo. Finalmente, as coisas vão mudar. Ai, eu sei. A ideia do YouTube partiu de mim. Então por que eu tô pensando nisso agora? Por que eu fiquei com esse sentimento meio estranho no peito? Será que é o caminho certo? Só tô um pouco assustada com tudo isso. De se expor assim no mundo. Não sei, quando que a gente vai ter tempo de fazer tudo? A Ale me falou hoje tudo que ela tava pensando. Realmente, é muita coisa. Rotina, estágio, relatório, cansaço, mais cansaço. Só que eu falei pra ela falar com o terapeuta dela. É que sério, tem que dar certo. Eu sinto que vai dar certo, que é pra ser. E eu nunca senti tão verdadeiramente que é isso que eu queria fazer. Conversando com a Mavi, eu acho que eu cheguei numa conclusão. Tem que dar certo, a gente vai fazer dar certo. E é só nisso que eu tô conseguindo pensar agora. Eu falei pra ela que a gente precisa também de tempo. Não tem como a gente fazer tudo agora. Com a faculdade, com os relatórios pra entregar. A gente precisa se organizar. E pra isso a gente tem que colocar as coisas em prática de um jeito que a gente consiga encaixar com essa nossa rotina que a gente tá tendo. Então, a gente decidiu que toda terça-feira a gente vai ter as nossas reuniões semanais. Então, a gente vai conversar sobre tudo que a gente quer fazer, todos os nossos projetos, nossos planejamentos. Agora todas as nossas conversas têm um propósito maior. Eu não consegui dormir noite passada. E eu sei que essa última gravação foi melhor, mas eu tô sentindo que tá faltando alguma coisa. Eu realmente achei que ia ser mais fácil. Na nossa primeira tentativa de gravação, a gente tava tão animada, mas tão animada, que a gente realmente não acreditava que aquele dia tinha chegado. Depois de tantos meses. Mas quando a gente começou a gravar, deu tudo errado. A gente percebeu que a gente não fazia ideia do que a gente tava fazendo. E pra ajudar, o armazenamento do celular acabou no meio da gravação. A gente ficou mais de 5 horas esperando. Tá, aí veio a segunda tentativa e a gente resolveu conversar com uma pessoa que entende mais, né, sobre esses assuntos. E a verdade, eu saí ainda mais frustrada, porque a gente descobriu que tudo que a gente precisava, a gente ainda não tinha. A iluminação, o microfone, o tripé, o espaço, tudo. Aí, né, a gente começou a investir, compramos a luz, a Mavi ajustou o cenário na casa dela e aí a gente marcou a terceira tentativa. E foi a melhor de todas até agora. Mas mesmo assim, porque parece que ainda não deu certo.
Porque parece que ainda não tá bom. O que tá faltando? Meu, se eu tô tendo essa crise, eu nem consigo imaginar como a Mavi tá na casa dela. Senta aqui, eu tive uma ideia. Eu quase não acreditei no que eu tava vendo. Eu realmente achei que ontem à noite a Mavi tava em crise, né? Com todas as tentativas erradas das gravações que a gente fez. Mas acho que ela foi muito além disso. Ela me fez uma apresentação com mais de 20 slides com a ideia de fazer um workshop. Um encontro. Era um jeito de unir tudo aquilo que a gente sente, tudo aquilo que a gente acredita, tudo aquilo que a gente quer construir no nosso futuro. Eu me emocionei naquele momento. E não era só sobre um encontro, não é só sobre um workshop. A ideia da Mavi era um começo sobre a gente, a nossa amizade, era sobre coragem. Eu tava com a sensação que ainda faltava alguma coisa. Não sei, a gente tem o plano, a ideia, a vontade. Mas por algum motivo, os vídeos ainda não estavam saindo. E aí que eu entendi. Talvez o problema não fosse a ideia em si. Talvez fosse o caminho. A gente tava tentando começar por um lugar que a gente nem tinha habilidade. Não era nosso forte. E ali a gente sempre trabalhou melhor com gente, com pessoa, com conversa, com troca. E se a gente, antes do YouTube, criasse um espaço real, de verdade, um espaço concreto, onde a gente pudesse falar sobre criatividade, sobre os processos, sobre a vida mesmo. O mais importante, ouvir o que as pessoas têm a dizer. E a data já tava marcada. E agora a gente só precisa fazer tudo acontecer. Porque de um jeito ou de outro, já deu certo. Tá bom, depois de 2 meses, deu tudo certo. A gente fez o workshop. E a gente queria contar como que foi fazer esse workshop, como a gente chegou até aqui. Foi o processo também. Acho que foram 2 meses muito intensos, que a gente começou várias coisas também. A gente fez tudo ao mesmo tempo, né? O YouTube, o workshop. E não parava de vir ideias, né? Sim. E acho que o principal é a gente falar o porquê também da gente estar fazendo tudo isso. Eu acho que tem muito a ver com o nosso propósito, né? Com nossos valores também. Acho que esse é o mais importante. Sim. Da gente realmente querer conectar pessoas e fazer encontros com pessoas, né? Pessoas barra agora mulheres, né? Que nosso workshop foi só com mulheres, né? Sim. Um dos motivos que a gente sempre quis fazer isso também é literalmente. A gente sempre sentava exatamente nesse sofá. Ficava com um cafezinho, com chá, enfim, ficava tomando alguma coisa. E a gente não parava de falar um minuto. Tava conversando sobre tudo. Sim. A ideia foi pra criar um canal no YouTube pra gente mostrar, né? O porquê que a gente, sei lá, porque a gente gosta de falar essas coisas e mostrar o que a gente gosta, ver se mais pessoas gostam, mas também trazer o workshop pra gente escutar essas pessoas. Colocar pra fora, assim. Tudo que a gente tá pensando, tudo que a gente vem pensando desse ano que a gente, no final da faculdade, né, no meio da faculdade, que a gente tava tipo, nossa, e depois que a gente se formar, será que essas ideias vão ficar paradas ou a gente consegue colocá-las em movimento? Sim. E ver se as pessoas querem também escutar e participar disso, né, desses encontros. Então realmente deu certo, foi muito gostoso. Não, foi tipo assim, um dos melhores dias da minha vida. Foi muito gostoso. Foi muito legal. Eu tava falando até pra Mavi que foi um momento que eu me senti viva. Tipo, vendo as pessoas, as mulheres, né, fazendo atividade, conversando, comendo, rindo. Então foi um momento que eu olhei pra aquilo e falei, caramba, a gente olha realmente tudo que a gente fez, né? Tá movimentando e ver as mulheres também se movimentando pra estar lá com a gente nessas 3 horas, um domingo, né, que às vezes a gente fica com mais preguiça, assim. Foi muito legal ver que elas realmente queriam estar lá e que elas colocaram energia pra estar lá também, que eu acho que esse é o mais importante. E sabe o que eu fiquei pensando também? Assim, a gente já fez muitos estágios em grupo, a gente já manejou muitos grupos, mas foi a primeira vez que a gente organizou isso de fato sozinhas e decidiu a forma que a gente ia se comunicar, como a gente ia fazer a roda, como a gente ia falar com essas mulheres. Sim. E a gente se colocou muito, acho que na posição delas. Se a gente estivesse indo num workshop, o que a gente ia querer? E a partir dessa posição, né, a gente começou um olhar mais ampliado pra como que a gente vai fazer tudo isso, como a gente vai falar com elas. A gente realmente queria um espaço que a gente queria estar lá. Exato. E se a gente fosse num workshop, a gente queria que fosse esse workshop. Exatamente esse workshop. Então, com a música também, a gente fez uma playlist pras meninas, né? A gente pode até deixar essa playlist aqui pra vocês, se vocês quiserem criar, desenhar ou fazer alguma coisa escutando. O que a gente queria muito também era escutar elas. Sim. Então, claro, a gente falar sobre o que a gente gosta, né? O que a gente tava estudando. Mas eu acho que também um dos propósitos desse projeto é a escuta também. A gente tá numa roda de conversa e escutar do outro lado. Porque eu acho que é assim que a gente vai fazendo os próximos também, né? Vendo o que cada uma sente, o que cada uma gosta,
traz. Acho que a experiência pessoal de cada uma também, eu acho que valeu muito a pena escutar. Sim. E até algo muito que a gente legal. ficou pensando, né, pro canal. Porque aqui a gente quer, com esse lugar, né, além de falar nossas ideias, falar o que a gente pensa, nos próximos vídeos também a gente trazer temas que a gente acha importante, temas que a gente queira conversar e ver uma forma de alguns temas a gente trazer isso em forma de vivência. Então, trazer, né, da internet pro pessoal, assim, pra gente ter esse momento de troca com todo mundo. E conseguir reunir também, né, as pessoas e as ideias que a gente tem. E eu acho que além disso, assim, eu fiquei pensando muito na gente, tipo, a nossa posição. A primeira vez que a gente se vê também, eu acho que nessa posição, sabe? Tipo, com essas mulheres, assim, eu acho que isso foi muito bonito, assim, sabe? Incrível. A gente conseguiu trocar muito, todo mundo teve um espaço pra falar. Eu acho que isso me deixou muito emocionada, assim, foi muito legal, né? Tipo, foi muito legal. Realmente. Eu também fico meio emocionada. também. Porque muitas pessoas foram se abrindo, a gente conseguiu passar a mensagem que a gente queria pra elas, né? Sim. Que a gente fez um momento de colagem e a gente fez uma frase, né? Um adesivo de uma frase pra colocar no quadro, que é a infância. A infância é um chão que pisamos a vida inteira. Isso, a infância é um chão que pisamos a vida inteira. E eu acho que é muito sobre isso que foi o workshop. Então, a gente vê também voltar um pouco na infância, pensar na Lei Criança, na Mavi Criança, nas meninas crianças, nas mulheres crianças, e colocar pro dia de hoje, né? O que elas queriam hoje em dia e ter essa troca. Eu acho que isso foi muito bonito foi também. Muito legal. Todo mundo conseguiu, acho que, se sentir confortável pra se abrir. Sim. O que não é fácil, sabe? Eu acho que isso me deixou emocionada no sentido que a gente conseguiu fazer um lugar pra isso, sabe? A gente realmente conseguiu deixar todo mundo confortável. Confortável, com certeza. Acho que isso foi muito legal, Tem né? tudo a ver também com o nosso tema do workshop, né? Que foi sobre criatividade. Então a gente trouxe um pouco da infância, né? Como que quando a gente é criança a gente é muito criativo. E ver as mulheres voltando também, muitas delas relataram, né? Sentirem-se voltando ao tempo, assim. Mas uma coisa que eu fiquei pensando também que foi muito legal é que quando a gente tava conversando com essas mulheres, tinham mulheres de diferentes idades. Acima de 18. Acima de 18, mas de diferentes idades. Tá. E aí foi muito engraçado, porque quando a gente tava explicando pra elas sobre a parte de neurociência, como todas elas eram criativas, aí uma delas se questionou, porque ela trabalhava com direito. Ela ficou, eu não sou criativa. E a outra já foi entrando, questionando elas. Então acho que elas mesmas estavam se questionando e elas mesmas estavam conversando entre si. Sim. Isso foi muito legal, né? E eu acho que o mais legal também foi que a maioria falou, nossa, eu não lembro a última vez que eu fiz uma colagem. Foi quando elas eram crianças, assim. Tinha uma delas que tinha um caderno que tinha de colagem. Tinha uma delas que já tinha essa experiência. Mas o mais legal foi ver a experiência pessoal de cada uma, assim, e realmente ver que elas estavam se entregando ao momento. E o nosso propósito realmente era elas se sentirem totalmente confortáveis pra criar, sem pensar no resultado. Então foi muito gostoso e deu mais vontade de fazer outros, assim. Eu acho que agora é um gás pra começar a fazer vários. Você falou do ambiente também que a gente criou, né? Seguro, um ambiente gostoso. E eu penso muito nisso no canal do YouTube também. Então, que querendo ou não, é um ambiente, né, que a gente vai criar, que a gente tá criando. E eu penso que nosso propósito maior é realmente colocar pra fora tudo que a gente pensa, tudo que a gente criar. E que seja um ambiente muito bom, assim, né? Um ambiente muito... Pra trocar também. Um ambiente de troca. Eu acho que por isso também deu tanta necessidade de estar perto dessas pessoas, assim. Eu acho que essa necessidade de trazer temas que a gente vai trazer aqui no YouTube pra vivências também parte muito disso, da gente ter essa necessidade de esse contato, né, pessoal com as pessoas, assim, estar perto das pessoas. E eu acho que é isso, e vão vir próximos workshops e vivências. E eu tô muito animada. Eu também. Tô muito animada. Então é isso. Vamos fazer um tchim-tchim com vocês pelo workshop. Tchim-tchim.